Eu sou Maiara Garcia, sou advogada, trabalho no escritório Pereira Lima há 8 anos, sou formada em Direito pela Faculdade de Toledo faz 9 anos, tenho pós-graduação em Processo Civil, pós-graduação em Advocacia Empresarial e mestrado em Direito Econômico. Bom, acredito que eu sempre fui apaixonada pelo direito. Desde criança eu sempre me vi como uma criança muito questionadora, que sempre quis entender os porquês, sempre quis fazer justiça. Eu costumo até lembrar que quando meu pai me colocava de castigo, eu sempre queria entender o porquê, porque sim e por que não, por que eu não posso, por que eu tenho que fazer isso. E isso sempre esteve em mim, então foi muito fácil para mim, quando eu cheguei na idade, descobrir que eu queria fazer direito. Bom, a minha história de chegada no Pereira Lima Advocacia é até engraçada também, porque desde que eu falei para os meus pais, desde que eu decidi fazer direito, os meus pais sempre traçaram um plano para mim, que seria me formar em direito, prestar um concurso para magistratura, Ministério Público ou Defensoria Pública. Mas eu nunca quis isso. Eu fiz estágio na Caixa Econômica Federal, em órgão público, mas mais voltado para a advocacia. E eu descobri que eu sempre quis advogar, eu queria ser advogada. Mas, em respeito à vontade dos meus pais, eu fiquei, desde que eu me formei, eu tentei por 1 ano fazer concurso público. Eu tentei estudar, mas não era isso que eu queria. Então, em 2015, um amigo do meu pai, que conhecia o Rafael, chegou para mim com um bilhete e falou: olha, existe uma pessoa, conheço uma pessoa que ela está contratando, conversa com ele. E eu fui meio escondida ali, marquei uma entrevista com o Rafael. Antes era só ele, era um escritório ali na Rua Carlos Gomes, uma sala, nada do que é isso aqui hoje. E eu gostei dele, ele gostou de mim e ele falou: olha, se você quiser começar a trabalhar, você está contratada. Eu falei: tudo bem, agora espera que eu vou conversar com os meus pais. Graças ao encorajamento do Rafael, eu tive essa iniciativa de falar: olha, é isso que eu quero. É isso que eu quero para minha vida. E meus pais no início ainda falaram: então tá, nós vamos fazer 6 meses de experiência. Aí nós fizemos 6 meses de experiência e eu estou aqui há 9 anos. Bom, estar no Pereira Lima há 9 anos é a realização de um verdadeiro sonho. Eu costumo brincar que é um sonho que nem eu sabia que eu tinha. Hoje eu lembro certinho, quando eu comecei no escritório Pereira Lima Advocacia, era o Rafael e a Nayara. Nosso escritório era lá na Rua Carlos Gomes, literalmente uma pequena sala que a gente dividia. De lá nós fomos para um outro escritório, mas também pequeno, que dividíamos espaço, ficamos por alguns anos, passaram várias pessoas. Nesse tempo tivemos vários estagiários, vários outros advogados, mas eu sempre estive. Então eu passei por todas as nossas instalações, todas as nossas sedes. Fomos para a nossa sede anterior, onde nós ficamos uns 3 ou 4 anos, até que hoje estamos aqui na verdadeira realização desse sonho. Cada um tem o seu espaço, a gente tem uma boa área de convivência, a gente pode conviver juntos, fazer várias reuniões, a gente fica muito junto, a gente troca ideia. Graças a Deus eu tenho um excelente relacionamento com todos os meus colegas de trabalho. Eu e o Rafael, nós somos bem companheiros e foi assim a construção, tijolinho por tijolinho, de um sonho, e eu sou muito grata por fazer parte disso. Bom, nós temos como propósito, certamente, levar a advocacia de mais alta qualidade para os nossos clientes e tentá-los sempre ajudá-los. A gente gosta muito de fazer um acompanhamento de perto de cada cliente e, de fato, nós viramos uma família, a gente acaba levando um pedacinho de cada um para nossa casa. Eu costumo brincar com os meninos que eu passo mais tempo com eles do que com a minha própria família, mais tempo no escritório do que em casa mesmo. E é isso, a gente se compadece com o problema de cada um dos clientes e a gente tenta tratar aquilo com humanidade, fazer a dor do cliente como a nossa dor e o ganho também, a vitória do cliente é a nossa vitória. Então eu acho que isso nos ajuda muito a passar o melhor tratamento para o nosso cliente. Maiara, eu como Maiara sou uma pessoa, todo mundo sabe, um pouco workaholic, eu adoro trabalhar. Eu na minha casa, eu costumo muito
ou estar estudando, ou estar pesquisando. Gosto muito de cozinhar também. Quando eu não estou no escritório, o que é raro, porque a gente acaba passando muito mais tempo aqui do que na nossa própria casa, eu gosto muito de ficar com a minha família, com os meus pais, com a minha avó, com os meus cachorros. Eu sou uma pessoa que é bem família mesmo. Então, sempre que eu não estou no escritório, eu estou tentando utilizar o meu tempo de qualidade com a minha família, cozinha, estudo, assistindo uma série. Eu gosto bastante disso, às vezes saindo também, curtindo com os amigos. Essa é a mais difícil, viu? Uma história engraçada aqui no escritório. É muito difícil para mim lembrar de uma única, porque trabalhando com o Rafael e com o Fernando, a gente se diverte o tempo todo. Mas eu vou contar particularmente algumas que eu já passei. Por 2 oportunidades eu caí dentro do escritório. Eu tropecei no tapete e quando eu olhei para cima, a câmera da recepção do escritório antigo estava em cima de mim e todo mundo no dia seguinte pôde se divertir com isso. Outra vez foi recentemente, no começo do ano passado, que eu fui sair, o portão abriu e eu caí de boca no chão da calçada. E quando eu olhei, a câmera também pegou e eu fiquei sentada 5 minutos e em vez de levantar, a minha única reação foi ligar para o Fernando e falar: Fer, me socorre, eu caí. E ele chamou todo mundo do escritório para ver. Bom, eu cheguei aqui muito nova, cheia de sonhos, e acho que ao longo desses anos eu venho realizando todos os meus sonhos dentro do escritório, com o meu trabalho, com a ajuda dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho. Mas isso me lembrou um caso muito interessante e realmente a realização talvez do meu maior sonho já realizado. Uma vez eu estava passando com o Rafael, a gente foi fazer uma visita em um cliente e eu passei em um determinado prédio aqui na cidade de Araçatuba e ele me mostrou, falou: olha, esse prédio está terminando de construir, é um prédio novo. Eu falei: meu sonho era morar aqui, meu sonho era ter um apartamento aqui. E falei isso com o Rafael, mas assim, meio que esqueci, continuei trabalhando, continuei tocando a minha vida. E depois de uns 2 ou 3 anos, surgiu a oportunidade, o Rafael me chamou e falou: olha, lembra aquele prédio que você falou, que era um sonho seu, um apartamento lá? Surgiu a oportunidade, você não quer? E eu consegui comprar o meu primeiro apartamento naquele prédio. Esse vai ficar guardado para sempre como um sonho. Eu acredito que outros virão, eu tenho outros sonhos hoje, eu quero muito viajar, eu acho que eu ainda tenho muitas coisas para conquistar, quero continuar minha carreira trabalhando. Um sonho meu, expandir o nosso escritório, o sonho profissional é ajudar na expansão do nosso escritório, dos nossos negócios, mas assim, esse vai ser sempre um sonho especial que eu consegui realizar. Bom, falar sobre os casos especiais, algum caso que eu tenha, é um pouco difícil para mim, porque em 8 anos foram tantos casos que passaram na minha mão. Eu atuo bem na área empresarial, mas assim, alguns sempre acabam pegando um pouco mais a gente, deixando a gente assim com uma sensação de vitória um pouquinho melhor. Eu lembro de um dos primeiros casos quando eu cheguei no escritório, que era uma ação de execução, uma ação contra banco muito grande. Eu não tinha experiência, mas eu tinha o Rafael do meu lado, e essa é a graça de você trabalhar com alguém, você juntar, trocar ideia e ter as experiências. E foi uma ação um pouco demorada, a gente conseguiu finalmente fazer um acordo e resolvê-lo. E aquela, por ser uma das primeiras ações, ficou marcada em mim. Também tem uma outra, que era um caso empresarial também, de compra e venda de um posto de combustível, que nós tivemos que fazer a reintegração de posse desse posto de combustível, e nós ficamos mais ou menos até uma meia-noite, 1h da manhã, contando estoque da loja de conveniência. Então, assim, existem casos que a gente tem que ter. Já tive que buscar veículo, fazer devolução de veículo, acompanhar oficial de justiça em abrir, fazer arrombamento de imóvel, pedir
reforço policial, guinchar veículo, ter que paralisar uma rua inteira por isso, mas são aquelas coisas que fazem a advocacia ficar divertida. Todo dia a gente tem uma nova história para contar. A todos aqueles que estão cursando direito, que têm vontade de fazer direito, eu já fui professora, eu conheço como que são os desafios de todos vocês, também já fui aluna, mas a advocacia é um sonho para mim, é a realização de um sonho. Hoje eu posso dizer, há 9 anos de formada, 8 anos trabalhando no Pereira Lima Advocacia, que eu realizei o meu sonho. É claro que existem várias pedras pelo caminho, mas é isso que faz com que esse sonho seja ainda mais gostoso de ser vivido. Todos os dias são desafiadores, não tem nenhum dia que é um pouco mais ou menos monótono. Todos os dias são um grande desafio e é isso que nos move. Poder trazer a justiça, poder ajudar as pessoas foi o que me moveu e eu espero que todos vocês um dia possam sentir o gostinho do que é ser advogado.